Deus maravilhoso Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor, que estamos aqui reunidos para aprender mais de Ti, Senhor. Quem quer que nos veja, quer aqui presente, ou através dessa gravação, que possa estar sendo alimentado, Senhor, com aquilo que nós chamamos de rudimentos do Evangelho, rudimentos da fé, aquilo que é o começo de todas as coisas. Ó Deus, o mundo está perdido porque está longe de Ti, e o Teu povo sofre porque falta conhecimento. Por isso queremos ministrar aqui hoje, Pai, quais sejam os rudimentos do Teu Evangelho. Nós pedimos que o Senhor abra o entendimento a todos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. A paz do Senhor, queridos. Essa é a primeira apostila do discipulado, né? É discipulado 1, que é intitulado Arrependimento de Obras Mortas. Vou usar aqui o controle mesmo. Arrependimento de Obras Mortas, que é a primeira palavra do Evangelho. Muita gente não entende, e quando eu digo não entende, não é que não sabe ou que não estudou. Muita gente não sabe até hoje mesmo, assim, não vive isso. Arrependimento é a base do Evangelho. Você pode repetir comigo? Arrependimento é a base do Evangelho? Arrependimento é a base do Evangelho. Por quê? Porque se você for prestar atenção, desde a pregação de João Batista, né, a pregação pré-Cristo, até os apóstolos, todos pregaram arrependimento. E aí você se pergunta, pastor, qual a importância do arrependimento no Evangelho? A importância que o Evangelho dá ao arrependimento. Toda a importância. É o alicerce. Se você quer lançar o Evangelho na vida de alguém, o alicerce que você deve lançar é arrependimento de obras mortas, segundo o que diz no livro de São Tiago, na carta de São Tiago. Vamos falar disso um pouco. No tópico primeiro, começa falando a primeira palavra do Evangelho. Marcos 1,15. Alguém está com a sua Bíblia aí? Pode procurar? E dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quer dizer, o tempo está cumprido, o reino de Deus está chegando. O Evangelho se trata de duas coisas. Se arrepender do seu pecado, da sua vida sem Deus, e crer no Evangelho. Pastor, mas eu creio no Evangelho. Só que a sua fé, para ser aquela fé santíssima lá da carta universal de São Judas, ele tem que passar por um processo simples chamado arrependimento. O arrependimento é a base da crença, é a base da fé cristã. Se você não se arrepende do que fazia no mundo, da vida dissoluta que tinha, se você nem sente saudade do mundo, com as suas concupiscências, você não pode crer em Cristo e viver uma vida segundo a fé cristã. Por quê? Porque você não abriu mão daquela vida primeira que você tinha. Então quer dizer, o arrependei-vos e crede, ele é o Evangelho na sua essência. Arrependei-vos e crede. Vou dar um exemplo rápido. Um cara que todo mundo diz que não teve tempo de ser evangelizado. O ladrão da cruz. Ele se arrependeu? Visivelmente se arrependeu. Muitos entre nós não se arrependeram como ele se arrependeu. Ele, sem pregador e pregação, encontrou o Evangelho e a Cristo e disse, eu estou aqui porque mereço estar aqui. Esse, porém, nada fez para que estivesse aqui. Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Nessas poucas palavras ele fez. Ele reconheceu sua culpa, reconheceu que merecia estar lá, reconheceu que Jesus era santo, reconheceu Jesus e o reino. Lembra de mim quando tu estiver no teu reino. Você é o Cristo, vai para o céu e vai estar no teu reino. Quer dizer, gente, o ladrão da cruz cumpriu todo o Evangelho. Tem gente que passa 30 anos dentro da igreja e não cumpre o arrependei-vos. A primeira palavra do Evangelho, portanto, é arrependei-vos. Pode repetir comigo? Arrependei-vos. A primeira mensagem de João foi arrependimento. Mateus 3, do 1 ao 8. Gente, olha para mim. Quem é que não conhece a pregação de João? Que ele chama lá os fariseus daquela época de raça de víboras. Né? Ele não fala sobre arrependimento, sim ou não? Pedir que só um leia. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo.
Arrependam-se, por quê? O reino de Deus está próximo. Na pregação de João Batista, você vê que ele coloca isso com um pretexto de que o reino está próximo. Ou seja, quem tem esperanças de ver o reino de Deus um dia, se arrepende. Gente, e se você parar para pensar, é uma coisa que está tão clara, está tão nítida, que você não sabe porque as pessoas não viram isso antes. Por favor, alguém lê para mim Mateus 4,17? Alguém que já tem encontrado? 4,17. A primeira, olha para mim, gente. A primeira mensagem de Cristo foi arrependimento. Primeira vez que Jesus pregou. Lê para mim. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Gente, olha só. O arrependimento foi a pregação de João. O arrependimento foi a primeira pregação de Jesus. Os 12 apóstolos pregaram arrependimento, Marcos 6, do 7 ao 13. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes. Isso aí tá bom, presbítero Júlio. Olha só, gente, Jesus deu uma série de orientações para os discípulos. Não devia levar bolsa, alforje, não levar comida. Não devia ter, sabe, leva só um pedaço de pau para você se apoiar. A casa que te receber fica ali, até você sair da cidade. Se a cidade não te receber, você sai. Não impõe a sua presença para ninguém, não obrigue ninguém a ter que te escutar. Mas quando Jesus acaba de dar aquela série de orientações práticas, né, de vida pastoral, eles foram por todo lugar, mandando que todos se arrependessem. Então, quer dizer, a pregação do Evangelho, desde João até os apóstolos, é arrepender-se. A primeira mensagem do dia do Pentecostes foi arrepender-vos. Atos 2,38. Pastor, vai ler? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você vê que a gente viu João falando arrependei-vos porque chegaram dentro do céu. Agora você vê Pedro pregando em Atos 2, falando o quê? Atenção, gente. Falando o quê? Arrependei-vos para ser batizado. Começo aqui, o texto principal, né? Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede. Quer dizer, o arrependimento vem antes de tudo. Antes do batismo. Você vai arrependendo porque chegou o reino de Deus. Entendeu, gente? O que eu estou querendo dizer? Você vê que o arrependimento aqui, no começo, quando o Evangelho é implantado através de Cristo e dos seus apóstolos, o arrependimento é a base da fé cristã. O arrependimento é o primeiro passo na vida do crente. Deus o ordena. Se este fundamento não for devidamente assentado, olha só, toda a Escritura será instável, incapaz de suportar as provações e tribulações que hão de vir. Eu vou voltar aqui, gente, por favor. Olha só. Arrependimento é o primeiro passo na vida do crente. Diga amém. Amém. Qual é o primeiro passo na vida da pessoa que deseja ser crente de Jesus? Arrependimento. Arrependimento. Deus o ordena, quer dizer, a ordem. Não é uma escolha, não é uma coisa que você pode ou não fazer. Você deve fazer. Arrependimento é a ordem. Presta atenção, gente. Se este fundamento, se este alicerce não for devidamente assentado, toda a estrutura será estável. Você pega uma parte de crente por aí hoje, que qualquer coisa está fora da igreja, qualquer coisa está mudando de rumo, está mudando de visão. Sabe o que é isso? A base da fé cristã dele, que é se arrepender do mundo, não foi bem assentada. Para esse cara voltar para o mundo é um estalo de dedo. É bico.
Por quê? Porque ele não renunciou às obras mortas. Eu vou lá para cima de novo, ó. O título da nossa primeira apostila. Arrependimento do quê? Porque também saber do que se arrepender. Obras mortas, das obras que não tinham vida, que não geravam vida. Pois não, presbítero João? É bom lembrar que eu já vi pessoas se arrependerem de fazer coisas boas. Nós estamos falando aqui do arrependimento dos pecados. Claro, é da vida pregressa. É da vida no mundo. O que acontece? Por que o camarada, esses dias eu estava conversando com o presbítero Júnior, estava falando sobre isso. A gente acha estranho a pessoa que já esteve na igreja voltar para o mundo. É que pode, pastor? Porque eu vou voltar aqui, ó, meu dedinho, ó. O fundamento não foi devidamente assentado. Toda estrutura será instável, incapaz de suportar as provações e tribulações que hão de vir. Eu já vi gente dizer assim, no mundo não tinha esses problemas, não. Você tinha demônios. Você vivia bêbado, o seu fígado estava de mal com você. Ah, irmão, para com isso. Não, porque na igreja eu achei que eu encontrei um monte de irmãos e as pessoas estão falando mal de mim. Gente, o ser humano, ele é falho em qualquer lugar. A única diferença é que se espera que alguém que aceitou Jesus esteja em processo de mudança. Não quer dizer que essa pessoa já está mudada. Porque a conversão não é um ato, é um processo. Posso ouvir um amém? Amém. Eu levantei a mão. Quem levanta a mão, abaixa a mão. E quantos estão firmes com Jesus? E quantos vão estar firmes daqui a um ano? O fundamento chamado arrependimento precisa ser bem assentado. Você precisa deixar claro para o novo crente que ele tem que se arrepender da vida que ele tinha no mundo. Como assim, pastor? Se ele mentia, se ele roubava, adulterava, prostituía, a vida que ele tinha que vai contra a palavra de Deus, você sabe do que tem que se arrepender, porque o próprio Espírito Santo orienta o novo crente do que ele deve ou não se arrepender. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus deu o exemplo da casa construída sobre a areia e da casa construída sobre uma rocha. Quem constrói a sua casa em cima de uma boa base de arrependimento de obras mortas é aquela casa da rocha. E quem vai para a igreja e começa a gostar do louvor e acha que o culto é legal, aí alguém dá uma palavra, daqui a pouco o cara já é até diácono, já é até obreiro da igreja. E ninguém nunca perguntou, cara, você se arrependeu do tempo que você via nos bailes, na mulherada, ou que você vivia bebendo, ou que você mentia, ou que orava a outros deuses? Que isso, pastor? Ué, eu sou um pastor, eu tenho que pregar. Você tinha uma fé que não é a fé verídica, uma fé que não é uma fé original. A fé em Cristo, nosso Salvador, é aquela que não depende de simbolismos. Evangelho é isso aqui, ó. Você precisa se arrepender da sua velha vida e começar, como está aqui. Olha, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. O tempo que o Júlio passou no mundo, o tempo que o Mazel passou sem Cristo, Deus não levou em conta. Pastor, não levou em conta? Não, querido, eu estou aqui para te dizer que não levou. Se você já foi idólatra, mentiroso, adúltero, prostituto, se você, sabe, ladrão, Deus não levou em conta. Pastor, que maravilha. Agora, porém, e agora são duas palavras importantes na mensagem de hoje. Agora, porque diz que a partir deste momento, e porém, quer dizer, todavia, entretanto, notifica aos homens, manda dizer, manda avisar, manda dar nota a quem quer que interesse, a quem quer que interessar possa, que todos os homens, em toda parte, se arrependam. Atos 17:30, marca na tua Bíblia, Deus não leva em conta teu tempo no mundo, mas Ele mandou dizer que todos devem se arrepender em todo lugar, todos que ouvirem a palavra. Pode falar, Bíblia. É o seguinte, que a palavra ela não pode estar vagando na nossa mente. Porque, primeira coisa, nós temos que reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode transformar e nos mostrar o caminho certo. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Claro. A segunda coisa é o arrependimento. Nós temos que nos arrepender daquilo que aconteceu lá para trás. E a terceira coisa é a pessoa renunciar. Ela tem que renunciar. Tudo bem, eu me arrependo hoje aqui, me arrependi. Mas se eu não renunciar àquilo que eu fazia, a gente tem que renunciar. E outra coisa que eu vejo, que é muito fácil eu conquistar alguém.
eu conquistar a confiança de alguém, eu conquistar alguém para junto de mim. Mas o difícil é manter a conquista. Porque no dia a dia, as pessoas vão nos conhecer melhor, vai ver quem realmente somos. Então, o que eu entendo? Que nós temos que agir e ter atitude. Não adianta só no emocional. Você diz para o arrependimento não ficar só nas palavras, só nas palavras, só no show. tem que ter atitude. Aqui, eu vou passar por alguns tópicos. Já começa aqui facinho, ó. Quer ver? Isso que o presbítero Júlio falou está aqui, ó. Alguns falsos conceitos a respeito do arrependimento. Isso que ele falou é bem pertinente, está dentro da apostila. Nós vamos passar por isso aqui agora. Mas eu queria botar para vocês aqui o seguinte. A Bíblia chama isto que o presbítero Júlio está falando, e que eu falei aqui, a base do arrependimento de obras mortas. Alguém sabe o que é base? Base é aquilo que vai por baixo, que vai primeiro, que vai para preparar uma outra coisa. Geralmente uma estrutura, Amanda, se constrói em cima de uma base. Então, por exemplo, vamos usar como exemplo, não uma casa, que é o exemplo talvez mais comum, mas a maquiagem de uma mulher. Primeira coisa que a mulher passa? A base. É o Para começo. receber algo. Se ela passar, vamos dizer, alguma coisa para dar uma coloração na pele, mas ela passar a base depois, vai mudar a cor. Então ela estabelece qual é a cor base da pele, passa a base para deixar uniforme a pele, depois ela vem colorindo a pele, né, uns pontos que ela acha que é importante. Eu não sou um especialista em maquiagem, mas é o que a gente percebe, né? Eu tenho uma esposa linda em casa, então a gente sabe como é que funciona o esquema, né? Gente, olha só, vamos falar um pouco sobre isso? A base do arrependimento de obras mortas. Para o Evangelho, isso é isso que o presbítero Júlio estava falando. Para o Evangelho vir, tá? E criar toda essa estrutura do Evangelho, fé, ministério da imposição de mãos, batismo nas águas, tudo isso faz parte ainda do primeiro leite espiritual. Que eu considero isso tudo aqui o rudimento da fé. Só que eu estou falando da coisa mais básica do Evangelho, o arrependimento. Tudo isso vai ser construído em cima dessa base. Aquela pessoa está bonita, está frondosa, cheia de dom, fala em língua, profetiza, né? Se você der um glória muito alto, pegar ele desprevenido, ele entrega 2 profecias para você. Não é verdade? Mas você vai lá e tira o arrependimento dele. Aquilo tudo cai. Pastor, não é de Deus? Era. Pastor, aquele irmão não estava na presunção? Estava. Ele cantou na carne? Não. Ele profetizou na carne? Não. O que estava errado? A base. Então, se a gente quer ovelhas sadias no nosso rebanho, ovelhas sadias no nosso aprisco, nós precisamos cuidar para que a base do arrependimento das obras mortas, segundo está lá em Hebreus capítulo 6, do 1 e 2, ela seja bem assentada, para que toda a estrutura fique inteira. Vamos pular aqui? Eu não vou ler o Hebreus, não. Vamos ler depois. Alguns falsos conceitos do arrependimento. Alguns falsos conceitos a respeito do arrependimento. Né? Primeira coisa, não é convicção de pecado. Aí tem aqui Mateus 11, 20. Eu disse que eu não ia ler todos os textos. A convicção precede o arrependimento. Mas nem todos que são convictos se arrependem. Pastor, explica isso pra gente. O cara sabe que ele está fazendo errado. Então você vira pro cara assim, você não está convicto que você está fazendo uma coisa errada? Estou. Você se arrepende? Me arrependo. Ali Deus age, o Espírito de Deus trabalha naquele coração. Você não sabe que você está fazendo errado. Esses dias a Bruna conversando comigo, escalou com a pessoa que estava numa situação difícil, vivendo na mão do diabo. E essa pessoa disse para ela, eu sei que eu estou vivendo, é isso que eu quero, eu sou assim mesmo, e pronto, acabou. Não precisa que ninguém olhe por mim, que ninguém cuide de mim. E a pessoa está na mão do diabo mesmo. Quer dizer, pensa, tem gente que sabe que está no erro, mas ele não está arrependido por estar no erro. Convicção de pecado não é arrependimento de pecado. Se arrepender é não querer mais fazer. É até se arrepender de ter feito. Mas nós vamos falar muito sobre isso ainda. Não é tristeza do mundo. Essa tristeza do mundo eu vou ler, viu, gente? Porque muita gente não entende tristeza do mundo. Tá?
Vou pedir que o Mazeu abra para a gente 2 Coríntios 7,10, que ele já está abrindo ali, já vai achar mais rápido. E eu vou falar sobre a tristeza do mundo, que também é facilmente confundida com arrependimento. Se você conhece alguém que chora quando fala da palavra de Deus, mas você vê que a pessoa não tem resistência. Amém, amados? Você vê que a pessoa tem resistência para aceitar a palavra, mas ela chora e tal. Você vai ver que, às vezes, você está confundindo arrependimento com a tristeza segundo o mundo. Vai lá, Mazeu, manda bala. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Fala um pouquinho, Mazeu. A tristeza que vem de Deus, aquela tristeza que a pessoa sente quando ela está na presença de Deus. Tristeza, pastor, Deus dá tristeza a gente? Não, meu amado. Você está errado, está com a vida no erro. Chega na igreja, o Espírito de Deus te toca. Você sente uma tristeza que vem de Deus. O que acontece com essa tristeza? Lê pra gente, Mazeu. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Continua. Da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo, aquela tristeza segundo o mundo, que o cara fala, ah, meu Deus, ah, meu pai, chora, né? Você quer aceitar Jesus? Aceito, quero, eu preciso. No outro dia você vai na casa dele, irmão, vim aqui te visitar, que você levantou a mão. Ah, não, eu estava emocionado, aquilo lá, aquela pregação que eu dia, fiquei meio emocionado. Ele não está arrependido. É uma tristeza. Olha só, gente, a tristeza do mundo é simplesmente tristeza por ter sido pego. Às vezes, o cara está lá fazendo uma coisa errada na empresa, chega o patrão e pega ele. Ele chora, ai meu Deus, eu tenho um filho, eu tenho mulher, não me manda embora. O patrão fica com dó, não manda ele embora. Ralha com ele e não manda ele embora. Fica 3 meses, volta, pega ele de novo roubando. Aí tem gente que fala, não, é da minha natureza, da sua natureza caída. Aquela natureza lá do Éden. Aquela natureza que caiu junto com Adão. Mas se você tiver Jesus na sua vida, o que rouba não rouba mais, o que mente não mente mais, ele é transformado, tem a sua natureza restaurada. Essa é a tristeza segundo Deus. Ela opera arrependimento para a salvação. Mas a tristeza do mundo não dá em nada. Resulta na morte. Mas não é arrependimento pelo erro cometido, é arrependimento por ter sido pego, ou por perceber que tem um defeito. Ah, eu tenho esse defeito. Então, meu irmão, vamos trabalhar esse defeito aí em Cristo para mudar. Ah, eu sou assim mesmo. Acho que eu tenho que encontrar uma pessoa que me entenda. Você vai encontrar gente que te entende. E você vai viver com seus pares. Saiba, porém, que todas as coisas Deus trará juízo um dia. Então, se você faz o que é mal aos olhos do Senhor, Deus te julgará por isso. Não é verdade? Pastor, mas então não tem salvação para mim? Tem, querido. Eu estou falando sobre isso hoje. Arrependimento. Diga arrependimento. Arrependimento. Então vamos lá. Não é reformar-se. Está aqui, Mateus 19, 16 a 23. Aí a pessoa vai perguntar, pastor, peraí, não. A pessoa mudou de atitude e não se arrependeu? É possível. Tantas coisas podem levar uma pessoa a não fazer mais o erro. Conheço gente que a vida inteira bebeu. Um dia o cara se tomou do nada para beber. Aí você fala, é porque não era viciado. Ninguém está falando de vício aqui. Estão falando de concupiscência. É vontade de fazer. De encher a cara e sair por aí. Um dia o cara achou que aquilo não era mais vantagem para ele e parou. O que levou ele parar de fumar? O que levou ele parar de beber? Ou parar de sair por aí dissolutamente? Ou dormir cada dia com uma pessoa diferente? Ele achou que não era mais bom para ele. Quer dizer que ele se arrependeu das vezes que ele fez? Pelo contrário, ele não faz mais, mas se bobear, ele se gaba. Eu já vi, presta atenção, irmãos, eu já vi gente dando testemunho na igreja, eu sei que vocês também já viram. Mas eu sei o que eu estou falando. O cara não está dando testemunho, está se gabando. Quando eu andava no mundo, eu matava, o cara me olhava assim, botava a arma na cara dele. O cara conta com uma, sabe, ele não conta com tristeza da alma. Ele não fala, gente, eu te dei uma vida. Que isso? Que doideira é essa? Não! Eu era bravo mesmo, eu fazia, acontecia. Quer dizer, ali nunca passou nem de longe o arrependimento. Mas houve uma mudança de atitude. Mudança de atitude sozinha não quer dizer. Você lê para mim, presbítero, por gentileza? Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou, Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu,
Por que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai e sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Respondeu Jesus. Se você quer ser perfeito, vá à venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Gente, olha só. Aquele rapaz chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, o que eu preciso para herdar a salvação? Aí falou: guarda os mandamentos, né? Cumpre o que manda a palavra de Deus. Jesus falou para aquele rapaz. Aí o rapaz falou: qual o mandamento? Ele falou: não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, não levantar falso testemunho, não honrar pai e mãe. Ele falou: desde a minha mais terna mocidade eu faço tudo isso. Aí Jesus achou que aquela autojustificação dele era provocativa. Ele falou assim: você quer ser perfeito, então? Se você faz tudo isso, está me procurando por quê? A sua justiça própria que vai me faltar? Beleza, olha o seguinte. Então você vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois me siga como meu discípulo. E aquele rapaz ficou triste, foi embora porque ele era muito rico. Muita gente pensa assim: ah, pastor, o problema então é o dinheiro. Não. Às vezes, as pessoas dizem que se reformaram, que mudaram, estão na igreja, eu sou dirigente de ponto de pregação, eu fui ordenado presbítero, evangelista, diácono, apóstolo, semideus, né? Seja lá o posto que o cara tiver. E eu faço toda a vontade de Deus, não é? E às vezes é alguém que ainda não se arrependeu. Como eu citei no começo, se essa pessoa for provada um pouquinho mais a fundo, você vai ver que ela não está disposta a fazer tudo por Jesus. Pastor, Jesus queria o dinheiro daquele moço? Não. Ele mandou vender e dar para os pobres. Não para Jesus. Jesus queria ver assim, você está tão... Assim, eu quero crer que uma vida com Deus gera quebrantamento de espírito. Aquele rapaz fazia tudo aquilo desde essa mocidade. Quando Deus pede uma coisa simples para ele, abre mão das suas riquezas materiais e vai viver o meu evangelho, vem me seguir, venha ser um dos meus discípulos. Aí não, né? Aí deu ruim para mim, né, pastor? Por que deu ruim? Porque daí vai exigir de mim sentimento, vai exigir de mim coração. E a lei, presta atenção, a lei não exige coração. Para cumprir a lei basta ser disciplinado. Não é mesmo? O cara pode cumprir tudinho que está ali que a igreja tem um manualzinho da igreja ali, arrisca. Procure ver se esse cara é um cara que ama o seu próximo, que tem misericórdia, que trata todo mundo com amor, com carinho, que está pronto a ouvir o seu semelhante, numa dificuldade. Ele não está. Jesus falou com ele: sai da tua zona de conforto. Pastor, não está escrito no texto. Não, eu estou traduzindo para você, seu falto de entendimento. Sai da tua zona de conforto. Ah, aí não, Jesus. Eu já não mato, eu não roubo, não adultero, eu já cumpro a lei. Não me faça sair agora da minha zona de conforto. Eu tenho os meus pecadinhos que não estão previstos aqui no alfarrábio, né? Não está ali no manual de normas do membro. Não posso cortar o cabelo. Ninguém diz que eu não posso jogar o cabelo para me insinuar para alguém. Eu não posso usar uma calça. Mas ninguém diz que eu não posso botar uma saia bem transparente, coladinha.
Irmãos, é fácil driblar a lei. É impossível driblar a graça. Porque a graça trata de alma, de coração. Você pode dizer para uma pessoa, eu sou leal a você, sou fiel a você, sem amá-la. Mas você não pode dizer, eu te amo, sem ser fiel a ela. A graça trata do amor. A lei trata da obediência. Obediência e amor não precisam andar juntos. Quem pode dizer amém? Amém. Entenderam, meus queridos? Entenderam que se reformar, Mateus 19, 16 a 23, do jovem rico, o se reformar. Reformar é mudar de vida, mas não é mudar, não é arrependimento genuíno. Se reformar não quer dizer arrependimento, entenderam isso? Ia falar, Pedro? Sim. Eu vejo nessa palavra que Jesus ele manda a gente cumprir algo que se chama obediência. Quando ele cita que obediência de não matar, de não roubar, isso já serve como exemplo. A obediência está em tudo. Ele ouviu Jesus falar, mas não obedeceu. É porque é aquilo que eu falei. É fácil obedecer uma ordem prática. Tipo, quer ver dar um exemplo? Não comerás da árvore que está no centro do jardim. Eu não vou comer dessa árvore. Simples assim. É fácil. Agora quando eu digo para você, não se irrite com o Mazeu. Ou Sai do penso. Não é verdade? Por quê? Porque você, olha só, você não controla os seus sentimentos. Pastor, eu não controlo meus sentimentos. Como é que eu posso prometer, presta atenção, gente, que eu não vou me irar contra o Mazeu? Mas a Bíblia diz que você não pode se irar, não. A Bíblia não te pede nada que você não pode dar. A Bíblia diz, ireis, mas não Pecares. Você pode se irar, mas não pode pecar. Né? Presta atenção. Por quê? Porque a ira, na ira não opera a justiça de Deus. Enquanto você está com raiva, não adianta você querer que Deus te atenda ou te ouça, ele não vai te ouvir. Você está irado, seu coração não está pronto para ouvir a voz de Deus, nem se Deus falar com você. Entendeu? Mas você pode sentir raiva por um momento ali, ser afrontado e não pecar por conta disso. Aquele rapaz foi convidado a cumprir uma lei de amor, que não é a mesma coisa de uma lei prática. Aí, uma lei de amor, ele teria que se arrepender, ele teria que ter um evangelho genuíno dentro dele, teria que ter Jesus de verdade dentro dele. Como, por exemplo, Pedro estava lá pescando, podia não ser uma riqueza, um tesouro, mas era tudo que ele tinha. Segue-me. Ele largou as redes do barco lá no mar, não mandou ninguém guardar, não diz a Bíblia que ele mandou, botou numa casa uma garagem, estacionamento rotativo de barco. Não. Ele largou para trás e foi embora. Não é verdade? Ele passava e falava, você, segue-me. Quer dizer, eles tinham o evangelho genuíno. E esse rapaz, Jesus falou, segue-me. Ele foi embora triste, por quê? Ele estava aí uma coisa que ele não podia obedecer. Essa obediência, gente, cuidado com isso, tá? Isso é coisa de quem quer aparecer bem na foto. Não é ser religioso. Os fariseus nos dias de Cristo eram extremamente religiosos. Atenção. No entanto, eram hipócritas. Nunca experimentaram arrependimento. Antes crucificaram Jesus. Aí tem os textos aqui, Mateus 5, 20, 3, do 7 ao 12. Não vou ler agora. Quer dizer, religiosidade não é arrependimento. Tem gente muito religioso, ele jejua tanto até magrinho. Né? Mas não é uma pessoa arrependida. Olha pra mim, conheço muita gente religiosa, se você pisar no carro dele, ele fica do tamanho, ó, um gigante. Não tem arrependimento, conversão, amor, não tem. Tá? João, na pregação de João, ele diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Tem gente que não produz fruto, porque você fala assim, ó, essa pessoa, pelos frutos dela, você vê que ela se arrependeu. Você olha, você não vê isso. Não é só crendice ou fé mental. Atenção, gente. Crendice ou fé mental. Aquela fé da mente. Ó. Fé mental é apenas uma aceitação mental e um reconhecimento de um conjunto de credos ou doutrinas. Mas sem uma mudança de vida, isto é fé mental. Quer dizer, é aquela pessoa que diz, não, a Bíblia está certa, Jesus está certo, Jesus é o Senhor, eu fui na igreja, o pastor está certo, o presbítero Júlio pregou aquele dia, eu achei que ele está certo, está certo, e pronto. Ele não se converteu, ele se convenceu. Ele está convencido que isso é o certo. Isso é fé mental.
Crendice. Não é isso que é arrependimento. Tiago 2, 19 e 20, alguém pode ler para mim? Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Fala um pouquinho, pastor. Tu crês que existe um só Deus? Aí a pessoa enche o peito. Né? Eu creio, pastor. Aleluia. Aleluia, essa é respirada. Né? Aleluia. Fazes bem. Fazes bem. Os demônios também creem. E tem temor. Muito crente não tem temor de Deus. Ele peca escondido. Quem tem temor de Deus não peca escondido, sabe que Deus está vendo. O diabo tem medo de Deus. Estremece. Tiago disse isso. Continua, pastor. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Mas, ó homem vão, fé sem obras é morta. Pastor, que obras são essas, pastor? As obras, frutos dignos de arrependimento. Você me entendeu? Se você me entendeu, eu digo amém. Amém. Queridos, essa apostila é grande, nós vamos dividir em duas partes. Então, por hoje, eu estou encerrando, tá? Vamos fazer uma oração, sentados mesmo. Bondoso Deus, grande Pai, te louvamos porque a tua palavra é santa, boa e agradável. Ó Deus, nós te louvamos porque essa palavra tem entrado nos nossos corações. Agora te pedimos nessa oração, faz-nos terra fértil, para que a tua palavra possa produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Não arrependimento que seja tristeza segundo o mundo. Não arrependimento que seja fé mental. Não arrependimento que seja como do jovem rico, uma justiça própria. Não. Mas o arrependimento que vem de Deus, que é a tristeza segundo o Espírito Santo, segundo Deus, a tristeza de ter pecado contra o Senhor, de reconhecer que eu pequei contra ti e me arrepender disso, e reconhecer a tua santidade e a sua soberania sobre a minha vida. É o que nós te pedimos aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo todos vocês e você que está nos assistindo com a bênção do Senhor, em nome de Jesus.